Bom dia, pessoal. O nosso conteúdo para a nossa prova da terceira unidade são três, né? O capítulo 7, integração de uma América ou várias, né? O capítulo 8, Estados Unidos, e o capítulo 9, o Canadá. Nesse capítulo 7, a gente não vai focar todas as coisas contidas nele, tá certo? Veja só, porque muita coisa aqui é desatualizada e foram perspectivas e projeções, né? Estabelecidas para a América, que não foram realizadas. Por exemplo, havia um certo objetivo de integrar a América na ALCA, Organização do Livre Comércio das Américas. Isso já caiu por terra e nem se fala mais sobre isso. Muitos países que eram considerados de esquerda na época fazia a maior, contestação com relação a isso. E era bem verdade que, se integrar a América numa só, os Estados Unidos não sairia perdendo, que é a maior economia do mundo, e existem regras na Constituição norte-americana que beneficia a indústria norte-americana. Para você ter uma noção, o NAFTA, que é composto, não esqueça, viu? O NAFTA é composto por Estados Unidos, Canadá e México. Os Estados Unidos e o Canadá têm uma boa relação com relação a essa integração desse bloco. Mas já existe já uma má relação com os mexicanos, principalmente pelo processo migratório. E vocês viram aí a proposta do governo Trump de construir um muro, né, separando o México dos Estados Unidos, embora ambos estejam integrando, né, o bloco econômico mais dinâmico do continente americano, ou seja, o mais rico e desenvolvido, que inclui as maiores economias do mundo, né, dentre elas Estados Unidos e Canadá. E o México tem vantagem com relação a isso, sim, mas não é igual na União Europeia, que o cidadão da União Europeia ele tem um livre trâmite de um país que é integrante com relação a outro. Por exemplo, um cidadão de Portugal, ele pode trabalhar na Espanha, ele pode trabalhar na França, ele pode ir para esse país. Deu para você entender isso, é? Só que no livre comércio das Américas, a dinâmica seria diferente, não como a União Europeia. Uma moeda única, né, o trâmite entre os cidadãos. E os Estados Unidos também não é bobo. Imagina abrir para a organização, né, do Livre Comércio das Américas. E a população ia imigrar toda para lá, né, porque a mão de obra era interessante para os países, né, que estavam em desenvolvimento. Mas para um país rico, é melhor trabalhar num país rico, que tem salário alto, do que num país em desenvolvimento. Por exemplo, um salário de um garçom, um salário de um professor num país desenvolvido como Estados Unidos e Canadá é muito alto com relação aos países latino-americanos. E salários do Brasil, por exemplo, é muito alto também com relação aos países aqui da América Latina, como a Bolívia. É 5, 6 vezes mais que o salário boliviano. O dos Estados Unidos, com relação ao nosso, é 5, 6 ou 10 vezes mais. Para você ter essa noção. Então, o livre comércio só seria na circulação de mercadorias. Mas será que toda mercadoria seria vendida livremente nos Estados Unidos sem taxação? Não, porque a Constituição norte-americana, ela protege a indústria norte-americana. Ela protege, né, o cidadão norte-americano. E para mudar isso ficaria um pouco difícil. Então a ALCA era como se fosse o cavalo de Troia. Muita gente encarou a Organização do Livre Comércio das Américas como um cavalo de Troia, né? E por isso que havia muita contestação com relação a isso. Eu vivi nessa época. Esse fato aqui é só um fato histórico para você analisar. Você tem que identificar as organizações políticas existentes na América, mas não focar em muitas coisas que já passaram. Olha, esse pessoal aqui já passou, né? Hugo Chávez, né? Barack Obama, tudinho. E os golpes de estados e ditaduras, elas sempre são de uma perspectiva de quem escreveu o livro. Alguns defendem que determinado governo não é uma ditadura. Outros defendem que sim. Então, isso só são pontos de vista. Com relação às manifestações existentes no continente americano, isso faz parte do processo democrático. Porque, por exemplo, você não vai fazer uma manifestação na Coreia do Norte, nem em Cuba. Vai preso, meu filho. Se você for fazer alguma crítica na internet em Cuba, se você for fazer alguma crítica na internet, nem todo mundo sabe o que é isso na Coreia do Norte, vai preso.
porque existe a censura em muitos desses países. Nos países que são democráticos, existem as movimentações, existe o processo de contestar governos. E isso faz parte do processo democrático. Em alguns países não tem isso, principalmente aqui no continente americano. Por exemplo, houve muita manifestação agora há pouco na Venezuela e foram reprimidas. Né? Essas manifestações elas demonstram um poder muito grande da população. Mas nem todos os lugares se pode contestar. Cuba é um exemplo. Você não pode reclamar que só tem 2 horas de energia. Você não pode fazer contestação diretamente ao governo. Se tornará um preso político. Né? Esse processo é interessante para você analisar como contexto histórico. Olha só, um tema bem desatualizado, os xerifes das Américas. Olha, não existe isso no continente americano. O homem mais poderoso que era Trump caiu. Né? Imagina só Temer. Temer também sofreu um impeachment. Que homens são esses, os xerifes das Américas? Né? Aí analisando nesse contexto aqui, então essa parte, a gente só tem isso aqui como um contexto de interesse histórico. Mas o que eu quero que você foque nesse capítulo 7 são os mapas. O Tratado, né, Interamericano de Assistência Recíproca foi criado, né? Isso aqui é interessante. E vários países integraram esse tratado. Né? Analise bem os países que integraram esse tratado. Aí você vem analisando esse processo existente, né, intervenções norte-americanas na América Central. O imperialismo norte-americano ele não deixou barato, né, em alguns locais que eles achavam hostis ao governo norte-americano. Isso se trata de imperialismo. Você lembra da questão do Canal do Panamá, que nós assistimos? Foi uma questão norte-americana visando o poderio de economia na questão da mobilidade. Imagina eu fazer o contorno gigante para resolver, né, levar um carregamento para a parte oeste do continente americano, para o Oceano Pacífico. Teria que fazer um contorno gigante e seria um gasto maior. Então, diminuindo a mobilidade, ou seja, o custo, diminuindo as distâncias, facilitaria para que a economia norte-americana ela passasse a ser mais dinâmica, ela passasse mais a ser competitiva. Porque quando o combustível, quando o transporte, ele se torna mais caro, isso vai para o preço da mercadoria para ser vendido no mundo. Exemplo, estudo do meio, vamos trazer para o Brasil. O transporte da soja do centro-oeste para chegar até o Porto de Santos é um inferno. Rodovias sucateadas, poucas ferrovias, né, poucas hidrovias, depende mais do caminhoneiro, tem muito pedágio, tem muito gasto, isso vai aumentar o quê? No produto. E os Estados Unidos, por ser uma economia dinâmica, quanto mais intervenções ele fizer no mundo, ele terá mais mobilidade em sua economia. O exemplo foi o que nós vimos no Canal do Panamá, que foi, né, idealizado por Ferdinando Lesseps há muitos anos atrás e dominado pelos Estados Unidos. Porque a economia dita as regras. E a economia dinâmica faz com que os países se destaquem com relação a outros. E nesse mapa aqui você vê as intervenções norte-americanas na América Central. E tem até intervenções diretas e indiretas na América do Sul. Para você ter uma noção, os Estados Unidos têm bases, né, na Colômbia. E durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi forçado, a ceder a base da Barreira do Inferno no Rio Grande do Norte, que era o ponto mais próximo, né, da Europa, ali aqui na região do Nordeste. E sabendo-se que a dominação norte-americana é direta e indireta, isso faz parte do poderio militar e econômico dessa nação, que será estudado no capítulo que você vai ver no 8º. Nesse contexto, você só vai interagir com mapas, tá vendo? O Tratado Internacional de Assistência Recíproca, você vai analisar a intervenção dos Estados Unidos com relação a essas localizações, né, de intervenção, que são os países, e os blocos econômicos vigentes, né? Aqui você vai ver o Mercosul, né? Você tira a Venezuela,
que eu fiz até uma atividade com vocês com a atualidade, que esse mapa está desatual. Você vai identificar aqui, ó, o NAFTA, né, o comércio existente entre Estados Unidos, né, o Canadá e o México. Você identificando esse processo aqui, você faz uma projeção. Esse seria o maior bloco econômico do mundo, né? A Aliança do Pacífico, que incluía os países que banhavam o Oceano Pacífico, pegando Japão, pegando China, e todas aquelas economias dinâmicas denominadas dos tigres asiáticos. O Vietnã, a Tailândia, você via ali Taiwan, todos os países que integravam o Pacífico formariam o maior bloco econômico do mundo. Né? Era interessante, e o Brasil ficaria de fora, por conta de ideologias em governos passados, aliados a grupos, né, de uma determinada ideologia partidária. Hoje o Brasil ele tem uma certa relação econômica com os Estados Unidos, que foi estremecida agora, esse novo governo com o novo governo que ganhou. Então essas politicagens existentes com relação a esses países fazem com que o comércio ele também passe a ter um determinado travamento. Os blocos econômicos têm um objetivo. Qual é o objetivo? Fortalecimento entre os países e fechamento de suas aduaneiras para produtos de fora, a não ser que tenha acordos bilaterais, né, acordos múltiplos. Por exemplo, hoje o Brasil faz parte da chamada negociação direta com o bloco da União Europeia, né? Foi aceito. E com relação a essas dinâmicas, hoje já se tem um entrave com relação ao Mercosul, com as mudanças no panorama político. E a política dita as regras para a economia. Por isso que é interessante você analisar o processo de integração regional. Por que regional? A América Central, a América do Norte e a América do Sul. E esses blocos, eles integram aqui. O que é que você vai analisar nesse mapa? Os países que fazem parte desse bloco. Entendeu isso? Analisando os países que fazem parte dos blocos econômicos, aqui você já faz um processo de análise também nesse mapa aqui. Né? Então, os mapas serão conteúdos de estudo desse capítulo 7. Aí você lembra da atualidade. A Venezuela, por questões que não é considerado hoje uma democracia, pela Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, ela foi destituída do Mercosul, porque tem um acordo e um compromisso, né, assinado por todos os países. Para integrar esses blocos econômicos, necessariamente precisa ser uma democracia. A Venezuela não é uma democracia, também assim como Cuba. Né? Tem votação, mas é fraudada, é aquela polêmica existente, né, entre a oposição e a situação. E com relação a Cuba, nem eleição existe, né, em Cuba diretamente. Aí esses países eles ficam de fora da Organização dos Estados Americanos. A Colômbia e a Farc, isso aqui faz parte de um processo histórico, né? As guerrilhas ligadas ao narcotráfico com uma luta direta ou indireta com as forças colombianas. É uma das guerras civis mais duradouras da história da humanidade, né? Que é a guerra existente entre as Farc e o governo colombiano. Existiu vários acordos de paz e várias dinâmicas com relação a isso. Eu não vou usar isso aqui, né, na nossa prova. É necessário que você entenda que no continente americano existem conflitos, né? E esse processo aqui ele envolveu vários países. A Farc ela estava ligada entre o Equador, a Venezuela e a Colômbia. E os exércitos, né, desses países estavam a ponto de guerra. Porque a partir do momento que a Colômbia recebe apoio dos Estados Unidos para combater o narcotráfico e essas guerrilhas, que ambas são ligadas também ao narcotráfico, criou-se, né, um rebuliço na América Latina, dizendo que os Estados Unidos estavam intervindo diretamente nos países. E vários debates ocorriam na Organização dos Estados Americanos. Então, eu só vou utilizar nesse conteúdo aqui com vocês, né, só a questão dos blocos econômicos, que eles ainda são vigentes. Né? Faça só uma correção ali que a Venezuela não faz parte do Mercosul. Utilize esse exercício que nós fizemos aí, né, durante o nosso decorrer das atividades. Olha, eu que já eliminei já um monte de exercício, um monte de páginas desses capítulos aqui, ó. Tá vendo? São muitas páginas. O que nos interessa são os blocos econômicos, né? Aquelas organizações que ainda são vigentes. Ainda tem um anseio gigante de algumas nações do Pacífico em
integrar aqueles blocos. Primeiro, o 8º capítulo você vai tratar sobre os Estados Unidos, uma potência mundial. Isso é incontestável. E o segundo capítulo depois desse, né, que é o 9º, você vai tratar sobre o Canadá. Analisando as questões, né, dos Estados Unidos, você vai ver que ele é uma potência mundial, historicamente, como isso ocorreu. Após a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos se tornaria a maior potência e desbancava os ingleses, que estavam lutando Primeira e Segunda Guerra Mundial diretamente. Né? E os Estados Unidos passou a vender armas e alimentos para os países envolvidos na guerra. Os Estados Unidos entrou, depois do ataque de Pearl Harbor, acontecido, né, no Pacífico por tropas japonesas. Aí fizeram os Estados Unidos entrar diretamente na guerra. E isso, né, acarretou no desenvolvimento de material bélico em grande escala nos Estados Unidos. Já a indústria bélica norte-americana vendia muitos armamentos para os países envolvidos no conflito e também assim como alimentos. E durante esse período da guerra, a indústria norte-americana ela teve um crescimento gigante. Né? E ao término da guerra, para você ter uma noção, muitos países estavam endividados. E os Estados Unidos não estavam tanto quanto os países que foram envolvidos diretamente. E passou a emprestar dinheiro a esses países. Né? E esses países passaram a serem devedores dos norte-americanos, e eles os credores. E isso aumentou mais ainda o poder econômico norte-americano. Nesse contexto, né, você vai analisar mapas também, viu? Estados Unidos, mineração e energia. Você sabe que um país que tem uma grande potencialidade na produção de energia, carvão e energia, viu? Petróleo e energia, ele domina a economia do mundo. Né? E isso quando se desenvolve a sua indústria. Por exemplo, um dos maiores produtores de petróleo do continente americano é a Venezuela. Mas a indústria venezuela é sucateada. Né? Para você ter essa noção, a indústria poderosa norte-americana ela faz com que essa economia seja dinâmica. Os Estados Unidos é o maior consumidor de energia do planeta e também precisa de uma demanda gigante dessa energia. Né? Compra petróleo de várias partes do mundo, compra carvão de diversas partes, né, assim, do mundo, porque a indústria norte-americana ela é dinâmica e ela é muito poderosa. Para você analisar esse processo, né, de formação dos Estados Unidos, você identifica também aqui no outro mapa, né, a formação do território dos Estados Unidos. Como esse território foi formado? Lembre-se de estudar principalmente os mapas, né? O questionamento que eu me faço muito com o estudante é que ele, ao analisar alguns fatores, eles identificam os pontos, havendo uma potência militar. O que fizer os Estados Unidos se tornar uma potência militar? Né? Aí você vai identificar um ponto, 2, 3, 4. Isso você não vai decorar isso. Você vai analisar esses fatores. Com relação à formação do território dos Estados Unidos, o mapa ele já dá uma dica do resumo de tudo que você vai ver. Mas existem também as palavras, né, destacadas em negrito. Essas palavras elas vão nortear o estudante a saber do que se trata, não é isso? Quando você se deparar com alguma legenda, com alguma imagem, lembre-se que elas estão focadas diretamente com o contexto do conteúdo. Por exemplo, a América é para os americanos. Isso foi uma ideologia implantada nos Estados Unidos, coibindo o imperialismo, né, dos países europeus, principalmente os ingleses. A América é para os americanos, é para a gente, né, assim, no contexto deles, é para a gente. Né? Não enquadramos, né? Não nos enquadramos nesse contexto. Imagina se o Brasil disser, a América é para os americanos. Né? Isso só quem pode utilizar assim, na fala do professor, na minha, são potências militares. Se alguém contestar, né, como ocorria a contestação no período em que isso foi pronunciado, né, sabia que enfrentar uma potência militar. Então, esse contexto é um contexto histórico e você analisa, a América é para os americanos. Será que o Canal do Panamá ele beneficiou a quem? Né? Ele beneficiou mais aos Estados Unidos. O Panamá também, ele tornou-se, depois que passou-se esse processo de dominação, ele tornou-se também uma referência aqui no continente americano. Então, o maior proveito foi norte-americano com relação ao Canal do Panamá.
uma das maiores obras de engenharia já construída, né, aqui no planeta Terra. E vocês assistiram o vídeo que eu passei para vocês com relação a isso. Veja só, outro mapa também para ser, né, analisado por vocês, né? A doutrina Monroe, né, assim parecido também como o Plano Marshall e a doutrina Truman. Esse processo, para você identificar historicamente como isso ocorre, de acordo com o contexto do livro, os mapas eles trazem uma noção direta daquilo que você estudou. Por isso que ele é importante a sua interpretação. Né? Analisando os contextos existentes nele, você já tem uma noção do que se trata. Né? O nascimento de uma potência industrial, a dinâmica da guerra, os Estados Unidos ele é uma nação militarista. Para você ter uma noção, todo produto que você compra norte-americano, uma parte do imposto, ele é destinado para, entre aspas, na minha fala, para as guerras, para o poderio militar norte-americano, porque o imposto é destinado para as forças armadas. E nesse contexto, você analisa o combate ao terrorismo, você analisa aí as questões de segurança norte-americana, as dominações nas ilhas, as bases militares são impregnadas no mundo. Tudo isso exige uma demanda de dinheiro. E essa demanda de dinheiro é cobrada nos impostos dos cidadãos e de quem compra produtos norte-americanos. Né? Então, o espaço industrial norte-americano é um foco de estudo seu. Né? O Nordeste dos Estados Unidos é a área mais rica e econômica, ou assim por dizer, né? Onde estão a maior concentração das grandes indústrias automobilísticas, né? Que uma boa parte agora está espalhada pelo mundo com as multinacionais. E você identificando nesse mapa essa legenda, está vendo as principais zonas econômicas. Não esqueça, a Califórnia é um dos estados, ou o estado mais rico norte-americano. Para você analisar esse processo de zonas econômicas, você já identifica aqui no mapa esse tipo de legenda. E com relação a essas transformações econômicas, você vai analisar a distribuição espacial da indústria norte-americana. Observe que a indústria de peso ela está no Nordeste, enquanto o Nordeste do Brasil, estudo do meio trazendo para o Brasil, é uma área que está em desenvolvimento. Aqui nos Estados Unidos é uma área bastante desenvolvida, então é o oposto. Com relação a essa dinâmica da distribuição da indústria, você identifica o poder norte-americano com relação a isso. Então, com relação ao Sunbelt, né? O Sunbelt é um cinturão do Sol. Você analisa que tem uma diferença com relação aos estados do Sul, com relação aos estados do Norte. Essa diferença ela está relacionada principalmente com uma boa parte dos países ou dos estados norte-americanos que sofreram com a escravidão, ela ainda tem marcas. Por exemplo, a questão do Norte, com a Guerra Civil, com a questão do Sul, foi sobre o combate ao escravismo. Então, os países mais pobres, os estados mais pobres norte-americanos, eles estão centralizados no Sul, né? Isso está relacionado às raízes, né, do escravismo existente ali. Ao analisar a costa oeste, você tem como destaque a Califórnia, né, que é um dos estados mais ricos norte-americanos. E identificando a indústria norte-americana, não esqueça de focar um pouco na NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana. Existe gente de todo mundo trabalhando aí. As melhores cabeças pensantes do mundo científico estão na NASA. E a NASA hoje ela tem um concorrente, né? O Elon Musk, né, um dos homens mais bilionários da Terra, ele é concorrente diretamente da NASA, assim por dizer, né? Isso na minha fala. Para você ter uma noção a respeito de todo o conteúdo que se trata da economia norte-americana, você também vai identificar que não só na indústria, mas também no campo. Os Estados Unidos é um dos celeiros do mundo com relação à dinâmica da produção agrícola. Então, os cinturões agrícolas dos Estados Unidos resume nesse mapa tudo aquilo que está lá, né? Então, cinturão existente são as áreas econômicas dessa grande nação. Então, os Estados Unidos não só é uma potência industrial, mas como ela também é uma potência agrícola, né? A agropecuária norte-americana é bastante poderosa, assim como a do Brasil,
né? Enquanto aqui no Brasil algumas pessoas ainda vivem da agricultura de subsistência, né? Mas a grande maior parte do PIB do Brasil é sustentado pelo agronegócio. O agronegócio norte-americano também ele é dinâmico. Ele também faz parte desse contexto, dessa superpotência. Ao estudar os Estados Unidos, foque no relevo. Lembra da Cordilheira dos Andes na América do Sul? Então, você tem as montanhas rochosas aqui na parte oeste norte-americana, né? Você tem o Planalto Central, você tem o Planalto do Labrador, as planícies centrais, desculpa, não era Planalto Central, não, as planícies centrais, planícies do Labrador, e a dinâmica, né, da economia existente de acordo com o relevo, para você analisar, para cruzar, né, a conquista do Oeste, houve vários obstáculos. E para a mobilidade, né, por exemplo, a rodovia, né, a 66, uma das mais famosas dos Estados Unidos, para ligar o leste ao oeste, houve grandes desafios. E com relação à engenharia norte-americana, toda a parte dos Estados Unidos é interligada, né? Existe uma dinâmica muito grande na mobilidade norte-americana. E isso levou anos, isso levou desenvolvimento para essa região, para essas regiões longínquas. Então, o relevo norte-americano é um desafio. Olha a costa aqui, para você pegar um perfil. Olha a costa leste. Você tem destaque o Planalto do Labrador, a planície do Mississippi e Missouri, dos rios Mississippi e o rio Missouri, né? Aqui é por onde passam os furacões, né? Os tornados, né? Com grande intensidade. Olha a dificuldade para a conquista do oeste, para chegar na região da Califórnia. Então, olha o contorno do continente americano. Aqui é onde estão as montanhas rochosas, né, do continente americano. Na parte sul é denominado de Cordilheira dos Andes, na parte norte as montanhas rochosas, ou as majestosas dos Estados Unidos, como são assim conhecidas. Analisando o relevo, você decorre agora por essa parte aqui que nós havíamos falado antes, né? Uma grande potência militar, que são os Estados Unidos, né? E os números mostram que essa nação é poderosa. E dentro desse contexto, você vai analisar a guerra do terrorismo e o papel da Al-Qaeda, né? Ou Al-Qaeda, né? Tem essas duas pronúncias com relação a isso. E uma coisa que foi marcante na era de muitas pessoas e a comoção existente, né, da mídia mundial com relação aos atentados das torres gêmeas do World Trade Center. Né? Isso fez parte do cotidiano das TVs e fez parte de como demonstrar a fragilidade de uma nação poderosa com relação aos ataques terroristas. Né? Aqui passa na nossa imaginação, né, o que pode ocorrer com as potências nucleares. Isso é analisar, né, o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. Esse poderio militar e econômico fazem com que algumas nações se tornem submissas. Olha, desse capítulo a gente já elimina esse monte de página, que foram um exercício que nós trabalhamos anteriormente. Com relação ao Canadá, o melhor IDH das Américas, né? O país da diversidade, o que faz do Canadá ser grande, você vai estudar nesse contexto. Observe também os mapas, né? Os mapas trazem os estados que fazem parte do Canadá. Né? O Canadá é bilíngue, fala francês na região de Quebec, né? É uma região que foi colonizada pelos franceses, a outra pelos ingleses. Esse país é dinâmico, tem uma população interessante, é um país rico e desenvolvido, né? A indústria canadense, a economia é baseada nos seus recursos naturais. Uma boa parte da produção interna do Canadá vai para várias partes do mundo e olha que ele só explora o seu território menos de 1%. Para você ter noção da dinâmica da riqueza existente no território canadense. É o segundo maior país do mundo em extensão territorial, tem uma indústria poderosa, né? Você vai analisar os recursos minerais, as atividades industriais. Esse país ele é dinâmico com relação a tudo que se imagina. Ele faz parte do G7, está incluído entre as nações mais desenvolvidas da Terra. E em outras palavras, né, é impossível ter pobres e miseráveis num país desse, que até os grupos indígenas eles têm um certo desenvolvimento. Isso também devido à força governamental existente na formação do Canadá. Então, ao estudar o Canadá, veja os estados que compõem, a potencialidade econômica, os seus recursos naturais e a sua indústria. Essa é a base da produção do Canadá. Né? Ele é um
um país autossuficiente, a segunda maior economia, né, a segunda maior extensão territorial do mundo, a segunda maior economia da América é o Brasil, viu? Não esqueça disso. Primeiro Estados Unidos, segundo o Brasil, terceiro o Canadá. Mas o Canadá não explorou do seu território nem 1% de todas as suas riquezas, né? E é o país mais desenvolvido do continente americano. Lembrando, ser rico não é ser desenvolvido. O Brasil é rico, mas nem toda a área é desenvolvida, tá ok?